Assim serão as pessoas em 2100, de acordo com os cálculos dos cientistas. Crânio grosso, cérebro pequeno, cotovelo eternamente dobrado, pálpebras duplas. Evolução. Não tem como fugir dela. Parece que esse processo é totalmente aleatório, mas pode ser usado para seus próprios fins, assim como fizeram os tamanduás. Qual é a vantagem dos dentes? Mas, sabe, para mastigar, triturar a comida, morder, é isso que a maioria dos mamíferos faz. Para eles, abrir mão dos dentes é o mesmo que abrir mão da comida, e o resultado é bastante previsível. Mas os tamanduás de alguma forma perderam os dentes e sobreviveram. É difícil acreditar que alguém possa voluntariamente abrir mão dos dentes. Quando você olha para o preço dos serviços do dentista e pensa que talvez possa adiar o tratamento, isso é uma coisa. Os tamanduás provavelmente não enfrentavam esse problema. Na verdade, os cientistas ainda não conseguem dizer com 100% de certeza como aconteceu que os tamanduás ficaram sem dentes. São animais muito antigos, cujos ancestrais já andavam pela Terra há 66 milhões de anos. Bem, como andavam? Acredita-se que por muito tempo, os tamanduás viveram exclusivamente nas árvores até que um dia desceram para o chão. Talvez tenha sido justamente nessa época que eles encontraram antigos formigueiros ou cupinzeiros, que realmente eram muitos ao redor, e os tamanduás decidiram experimentar esses pequenos insetos engraçados. Os ancestrais dos tamanduás possuíam dentes, característica ainda presente em seus parentes próximos, como os bichos preguiça e os tatus. Mas os tamanduás decidiram que essas coisas bobas na boca eram desnecessárias. Em contrapartida, eles criaram línguas extremamente extensas. Sério. No tamanduá-bandeira, a língua pode chegar a 45 centímetros, sendo maior que a diagonal da tela de alguns notebooks. Com essa língua, o tamanduá consegue penetrar facilmente em formigueiros ou cupinzeiros. Mas os insetos normalmente não apreciam esse tipo de invasão. É claro que nenhum deles quer ser comido, então os tamanduás tiveram que aprimorar suas línguas. Elas são longas, têm formato incomum, se estendem bastante e são cobertas por uma substância viscosa. Por isso, qualquer formiga gruda na língua, como uma mosca em fita adesiva. Se por algum motivo isso não for suficiente e a presa escapar, espinhos afiados, que também cobrem a língua, entram em ação para ajudar. As pequenas papilas curvadas para trás funcionam como espinhos de cacto para insetos pequenos, impossibilitando sua fuga. Ok, vamos supor que já entendemos sobre a língua, mas como mastigar quando você não tem dente? Formigas e cupins parecem macios o suficiente para engolir diretamente, mas não tente isso a menos que você seja um tamanduá. Após capturar a presa com a língua, eles a pressionam contra o céu da boca e a empurram para dentro. O estômago do tamanduá-bandeira, parecido com o estômago das aves, tem pregas rígidas e usa contrações fortes para triturar os insetos. Além disso, o tamanduá-bandeira não consegue produzir ácido gástrico por conta própria, então utiliza o ácido fórmico das suas presas para a digestão. Assim, ele digere as formigas com a ajuda delas mesmas. Não, bem, isso já é demais. Como eu já disse, as aves têm um estômago parecido e, para ajudar na digestão, elas engolem pedras. Imagino como pensou o primeiro pássaro que teve essa ideia. Esse besouro está meio duro demais. Acho que vou engolir essa pedra junto. Esse método funciona. As pequenas pedras no estômago se esfregam e trituram o alimento. Com o tempo, as pedras ficam lisas e arredondadas devido ao uso constante, deixando de cumprir sua função. Então as aves simplesmente se livram delas. Qualquer um dos dois métodos que você pensou. Os tamanduás também fazem algo similar, mas em vez de pedras, engolem uma pequena quantidade de areia e terra. Por que perder tempo escolhendo insetos que fogem de um monte de terra? Coma tudo junto! Concordo, não parece muito apetitoso, mas a ausência de dentes e a língua em comum deram aos tamanduás mais uma característica estranha. Eles praticamente não sentem gosto. Aqueles papilas mais curvados para trás, que parecem agulhas, contêm receptores de sabor, mas eles são insensíveis, por assim dizer. Os receptores e todo o organismo do tamanduá provavelmente se adaptaram à sua dieta peculiar. De insetos, terra, areia e outras coisas que você definitivamente não chamaria de alta gastronomia. O tamanduá nunca será um chefe de cozinha, pois não caberia debaixo da cloche de qualquer maneira. E aí eu pensei, por que precisamos de papilas gustativas afinal? Não seria mais fácil viver se a gente não distinguisse o sabor e pudesse comer qualquer coisa? Talvez a vida fosse mais fácil, mas por pouco tempo. A principal função das papilas gustativas não é para você discutir com os amigos. Pessoas normais podem beber suco de tomate e comer pizza com abacaxi?
A capacidade de sentir o gosto está ligada à segurança, pois permite que os animais diferenciem alimentos normais dos prejudiciais e determinem seu valor nutricional. Tudo é simples. Se a comida parecer ruim, amarga ou causar repulsa, é melhor cuspir para não se envenenar, e o contrário também é verdade. É especialmente interessante com os alimentos doces. Ao senti-los, o organismo entende que está consumindo algo rico em calorias. Isso significa que pode continuar. Você já se perguntou por que as crianças gostam mais de doces do que qualquer outra coisa? Sim, muitos de nós acham difícil recusar um doce ou o último, exatamente o último pedaço de bolo de chocolate. Mas as crianças são verdadeiros campeões em comer doces. E isso começa desde o nascimento. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Washington confirma que recém-nascidos preferem cheiros doces a qualquer outro. Tudo parece se resumir a uma herança evolutiva. Nos tempos antigos, muito antes da existência da civilização, as crianças que preferiam alimentos calóricos tinham mais chances de sobreviver. E quanto mais doce o produto, mais calorias ele tem. Formigas, claro, não dá para chamar de doces. Se você foi curioso o suficiente na infância, provavelmente já experimentou ácido fórmico. E, caramba, ele é azedo. Então, quantas formigas um tamanduá precisa para se satisfazer? De acordo com os cálculos dos cientistas, o animal come até 35 mil insetos por dia. 35 mil. Parece que isso equivale a vários formigueiros ou algo assim. Um grande caminhão de formigas. Porém, os tamanduás não comem tanto assim. Em média, uma formiga pesa até 5 miligramas. Suponha que os tamanduás se alimentem de insetos um pouco maiores, de 10 miligramas cada. Isso significa que eles comem apenas cerca de 350 gramas por dia. 2 grandes porções de batata frita do McDonald's com molho e um pouco de terra. Descer das árvores e perder os dentes há milhões de anos valeu a pena? Sim, valeu. Os insetos contêm mais que o dobro de proteína por 100 gramas do que carne e peixe, especialmente se forem formigas. Em 100 gramas podem conter até 77 gramas de proteína. Sim, essa é a comida mais nutritiva do planeta. Além disso, você não vai precisar competir com outros por ela. Quando você é um tamanduá de 2 metros, quem pode tirar sua presa? Pássaros que também comem insetos, ratos. E além disso, formigas e cupins, ao contrário de criaturas maiores, não conseguem resistir quando tentam comê-los. Eles, claro, tentam. Os cupins geralmente contam com seus cupinzeiros gigantes com paredes resistentes. Enquanto o tamanduá tenta atravessar essas estruturas defensivas, a colônia pode conseguir fugir para algum lugar mais fundo e distante. As formigas não podem se gabar de tais talentos arquitetônicos, então procuram outras formas de se salvar. Formigas são insetos incrivelmente habilidosos. Elas até conseguem se catapultar quando a situação fica perigosa. Essa habilidade pertence às formigas Adantomaxus, que possuem mandíbulas poderosas, permitindo-as se lançar para longe dos predadores. Na verdade, isso geralmente funciona em espaços abertos e contra as formigas-leão. Talvez seja melhor assim. Formigas! A maioria das formigas prefere métodos de defesa tradicionais, simplesmente mordendo. Porém, os tamanduás têm pelos muito densos e pele grossa, então as mordidas não os machucam. Mas se você estiver tomando sorvete e ele te morder a língua em resposta, provavelmente ficará chateado. É por isso que os tamanduás agem rápido quando a presa começa a resistir. Mas, na verdade, nem é bem assim. Eles terminam de comer muito rápido, mais rápido do que os soldados conseguem chegar ao local do ataque. A refeição dura cerca de 1 minuto, e nesse tempo o tamanduá consegue enfiar a língua no formigueiro cerca de 160 vezes, mais de 2 vezes por segundo. Tente esticar e retrair a língua nessa velocidade, e lembre-se de que a língua humana é, em média, 6 vezes mais curta do que a do tamanduá. Para obter seus 350 g de comida diários, o tamanduá visita cerca de 200 formigueiros sem destruir nenhum. Talvez seja porque ele não tem tempo de fazer isso em 1 minuto, ou porque os tamanduás são mais inteligentes do que parecem. Se você destruir o formigueiro, no futuro não poderá usá-lo como fonte de alimento. Mas se você só fizer um lanchinho rápido, a colônia vai se recuperar e você poderá voltar aqui novamente em alguns dias. Mas nem todos são capazes de construir essas cadeias lógicas. Muitos predadores facilmente exterminam todos os herbívoros dos quais se alimentam e nem sequer pensam no que vão comer no futuro. Eles comem a comida enquanto está disponível. Mas isso não significa que todos os animais, exceto os humanos e os tamanduás, não possam planejar suas ações com antecedência. A gaio californiano sabe prever o futuro e esconder comida. Se em determinado lugar, em determinado momento, o pássaro sentiu falta de comida, ele tenta colocar ali algo comestível só por precaução, caso sinta fome da próxima vez. Os gaios também escondem comida em esconderijos para variar sua dieta.
Além disso, as aves também coletam e guardam vários objetos brilhantes, mesmo sem propósito prático. Mas falaremos sobre isso em outro momento. Até logo!